Bom dia a todas e todos. Hoje a EMAG tem a honra de receber a doutora Manuelita Hermes aqui para dar início aos nossos eventos sobre as mulheres, sobre a nossa homenagem às nossas mulheres do judiciário, às nossas mulheres que não são do judiciário, e todas, evidentemente, merecemos essa homenagem, merecemos e devemos chamar a atenção para todos os nossos problemas, porque ser mulher às vezes é muito mais problema, né, do que satisfação, dependendo da condição em que nós estamos. E nós estamos vivendo num mundo que parece recrudescer nessa questão das mulheres, ao invés de nós conseguirmos ter mais liberdade, mais prestígio, mais valorização, nós estamos vendo que estamos andando para trás, né? Mais violência é o que tem acontecido, menos respeito e, enfim, e nas mulheres de todas as classes, né? Se nós dividíssemos o mundo em classes sociais, nós podemos dizer que a discriminação, a violência, estão bem democratizadas entre as mulheres, né? Entre todas nós. Então, a gente tem que se reunir, tem que falar mesmo sobre isso, não falar só hoje, falar sempre. Então, hoje nós trouxemos uma digna representante das mulheres, a doutora Manuelita Hermes, procuradora federal, representante titular da carreira da Procuradoria Federal no Comitê de Diversidade e Inclusão da AGU. Ela é doutora em Direito e Tutela, Experiência Contemporânea, Comparação e Sistema Romanístico pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata, na Itália. Em cotutela com a Universidade de Brasília e períodos como pesquisadora visitante do Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional em Heidelberg, na Alemanha, e no Instituto de Pesquisa em Direito Internacional e Europeu da Sorbonne. Mestre em Sistemas Jurídicos Contemporâneos, também pela Universidade Tor Vergata, em Roma, com o título de mestra em Direito reconhecido no Brasil pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em Justiça Constitucional e Tutela de Direitos, também pela Universidade de Pisa, na Itália, e em Direito do Estado pela Universidade Federal da Bahia, onde se graduou em Direito. Professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, professora de pós-graduação Lato Sensu em Advocacia Pública e mentora do Programa de Mentoria da Escola Superior da AGU, professora colaboradora voluntária de graduação em Direito da UNB e secretária executiva de altos estudos, pesquisas e gestão da informação do Supremo Tribunal Federal e ex-assessora de ministra do STF, foi também advogada da Petrobras. A senhora tem um currículo, isso aqui é um currículo resumido, certo? Que eu, bom dia. Vejo aqui também a Tax Women, muito bem representada pela sua presidente. Uma honra tê-la aqui conosco. Doutora Ana Yucker, doutora Renata, doutora Audrey, doutora Vanessa, meus queridos servidores e servidoras, e a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Eu, na minha pesquisa sobre a doutora Manuelita, que conheci pessoalmente hoje, mas ela é uma pessoa toda reconhecida nacionalmente, me deparei que o nome dela é Manuelita Hermes de Oliveira Filha, né? O que não é comum, né? E aí o Google, que sabe tudo da nossa vida, me diz que é uma homenagem, né? Que seu pai fez à sua mãe e que sua mãe ficou muito surpresa quando viu o registro dessa filha, né? Do nome dessa filha, Manuelita Filha. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Manuelita, que vai tratar aqui dos desafios da mulher negra no mundo jurídico masculino. Então, com a palavra, doutora Manuelita. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Que alegria estar aqui.
Agradeço imensamente o convite feito pela doutora Marisa, diretora aqui da EMAG, organizadora do evento, juntamente com a doutora Renata, coordenadora acadêmica da EMAG. Estou muito feliz de celebrar esse Dia Internacional da Mulher, anterior, no sábado, dia 8 de março, aqui em São Paulo. E eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, preta, de estatura mediana, de idade, digamos que mediana também. Estou trajando uma saia branca, uma blusa branca, um blazer azul com botões dourados. Tenho cabelos crespos hoje modelados, com unhas cor-de-rosa, em homenagem a uma das cores do Dia Internacional da Mulher. Sou, tenho um sotaque da Bahia, que eu sou baiana, soteropolitana, e trago esse sotaque ainda em mim. E vou começar, então, com esse gancho para falar de mulher negra, e isso traz muito do pessoal, né, desafios da mulher negra no mundo jurídico masculino, isso traz muito do pessoal. E aí vou fazer o gancho com essa homenagem à minha mãe, filha, e minha mãe hoje, 13 de março, é aniversário dela, está completando 79 anos, que é a minha inspiração, sempre foi minha inspiração, e eu já nasci com essa inspiração. Então, eu vou fazer esse relato aqui do meu nome. Então, quem é essa Manuelita? Eu sou a filha caçula de um casal negro como eu, então não sou filha de uma família interracial, toda a minha família tem o meu tom de pele, minha mãe e meu pai. Eles tiveram a primeira filha, Raquel. O nome da minha mãe é Manuelita e o nome do meu pai é Roque. Minha mãe, Manuelita Hermes, de minha avó Alice, Hermes de Almeida, Rosa, do meu avô, Manuel Santa Rosa. Então, minha mãe, Manuelita Hermes Rosa, casou-se com meu pai, Roque Fiuza Oliveira, e acrescentou, então, aquela época só a mulher poderia acrescentar, acrescentou Oliveira e passou a ser Manuelita Hermes Rosa Oliveira. E esse casal teve a primeira filha, que teve o nome de Raquel. Hermes Rosa Oliveira. Raquel com R de Roque. 3 anos depois, vem o segundo filho, Rafael Hermes, Rosa não, porque ele é homem, Oliveira. Rafael Hermes Oliveira. Então, estou falando de como fomos, né? E meu pai, essa interferência, não, vai botar Rosa no menino. Hermes Oliveira. Rafael R. de Roque. 8 anos depois, esse casal já pleno e satisfeito, com um casal em casa de filhos, engravida, de repente. E não quiseram saber se seria menina ou menino, porque eles já tinham menina, já tinham menino, e apenas conversaram sobre o nome. Se for menina, será Renata? Tem alguma Renata aqui? Ah, desculpa, a doutora Renata. É porque já sei automaticamente quando eu falo essa pergunta retórica, mas eu esqueci que realmente tem, então seríamos charás. Então, se fosse homem, seria Rock Júnior. E aí manteríamos o R de rock e essa homenagem masculina. E quando, enfim, eu nasci, meu pai, esse mesmo que retirou Rosa, são as contradições, e, enfim, cada tempo e suas atitudes. Esse mesmo homem que tirou Rosa, protegendo meu irmão de um mundo machista, me olhou e falou, pensou, não, se fosse menino, seria Roque Júnior. É uma menina. Será Manuelita Filha. Então, ele decidiu, unilateralmente, inverter a homenagem patriarcal, que quantos júniores a gente conhece, quantos netos a gente conhece, mas quantas filhas conhecemos. Então, meu pai, e eu sou gratíssima a ele por esse lampejo maravilhoso, presenteou-nos com filha. E minha mãe, quando soube, recebeu a surpresa, ela até achou que eu não fosse gostar, um nome antigo, um nome diferente e tal, o menino não vai gostar, mas eu hoje amo não só a Manuelita, por ser diferente e eu ter múltiplas possibilidades, desde Manu a Manuela, como apelido, mas por carregar esse filha, por trazer já esse momento feminista, por já trazer essa homenagem, já trazer essa consciência feminina desde o meu nascimento. E aí vamos, então, tratar especificamente do tema. Eu pensei em fazer, eu até trago sempre um texto, porque ele vai emanando, sabe, gente? Eu não perguntei, tem computador? Se não, olho no celular. Mas, na verdade, eu preparo e aí ele está perto de mim, é como se fosse assim, sabe? Vai emanar, tu nem lê, sai daqui.
Mas, enfim, eu estruturei a nossa conversa, a roda de conversa, em três momentos. O primeiro, é o resgate histórico. O segundo, uma lembrança, a gente está aqui no tribunal, uma lembrança de judicialização da vida negra. E, enfim, a terceira parte, é alguns elementos que eu traço, assim, de fases de desafios da mulher negra. Então, eu trago inicialmente esse resgate histórico. Nós estamos em um país que tem uma história. E muitas vezes nós pensamos esse país, nós pensamos os problemas atuais de forma completamente apartada da história. O professor italiano Paulo Grossi, eu bebo da Itália, tenho uma formação na Itália, ele fala que o mundo jurídico passou por um fenômeno chamado deshistorização. Então, até na nossa universidade, nos nossos estudos, a gente não sabe a origem dos institutos. Não sei, se sei que foi assim, é assim, vamos aplicar, né? Por vezes interpretar. Mas não temos a consciência, e isso é algo que eu resgato muito, sobretudo nas minhas aulas, nas minhas falas, olhar para trás e não com uma sensação de desmerecimento ou de meramente contemplação do passado. Pelo contrário, é como Legoff fala, se apoderar desse passado, compreender esse passado e agir no presente, mirando o futuro. Então, sempre trago, e aí eu começo com a primeira mulher negra aqui que está ao meu lado nessa fala, porque eu sempre, ao ocupar cada espaço, cada momento de compartilhar algo à luz de ser negra, fala que é como mulher negra, eu me recordo de várias que estão sempre comigo, e eu começo por Esperança Garcia lá no século XVIII. Então, vamos fazer essa olhada para trás, essa mirada para trás, século XVIII, 1700. Vejam, estamos em 2025, estamos falando de retrocesso, estamos tentando retomar, né, fôlego, energia diante de tudo. E vejam, diante de tudo que a gente construiu já, a gente está vendo algo saindo, esvaindo, mas imaginem um momento que nada tinha de construído. Vejam a força dessa mulher no século XVIII, uma mulher escravizada, uma mulher do Piauí, Nordeste e suas fragmentações dentro do próprio Nordeste. E ali, naquele estado Piauí, no século XVIII, uma mulher negra escravizada ousou. Vejam a petulância, vejam a audácia, vejam a força dessa mulher que ousou denunciar as agruras, denunciar as violências pelas quais ela e família, eu comecei falando em família, passavam. Quantas a antecederam? Não importa, ela fez. Ela iniciou esse nosso processo. Ela é considerada hoje a primeira advogada do Brasil. Porque essa denúncia de violências foi realmente uma petição, ela peticionou. E isso é muito belo, ver o início de tudo, à luz da saudade. E às vezes, e algo que nos atravessa aqui, várias mulheres vão saber do que eu estou falando, o cansaço, né? O peso que a gente carrega. E é nesse momento do cansaço, é nesse momento do peso que eu olho para trás. Claro que nós precisamos nos permitir o descanso, eu não estou contra isso. Mas, ao mesmo tempo, olhar para trás e ver a força de Esperança Garcia naquela sociedade em que tudo era contra ela, eu não tenho como não seguir adiante. Claro, eu preciso respirar, eu preciso recobrar forças, eu preciso me energizar, eu preciso me conectar com quem está conjuntamente na causa, mas eu tenho que lembrar que foi graças a ela que eu estou aqui e que eu não posso esmorecer na causa que ela começou tão solitariamente. Então, eu venho aqui com o século XVIII com ela, chego aqui no século XIX com outro nome, não de mulher, e eu vou revezar, porque eu sempre falo de homens solidários. A causa negra e a causa feminina, a gente precisa disso. A causa é nossa, é de toda a sociedade. E aí eu trago um outro nome de homem negro baiano, Luiz Gama. Luiz Gama, que foi vendido aos 10 anos pelo padrasto como escravizado. E aqui em São Paulo, e veja, ele tentou se vender Luiz Gama e muitas vezes ele foi rejeitado. Por quê? Pelo fato de ser baiano. Isso é muito curioso. Não sei se todos e todas aqui têm essa consciência de que ser baiano era motivo de rebeldia.
era motivo de motim certo, porque esses baianos aí não se conformam, não baixam a cabeça. Então, no mercado, vejam, não era valorizado o escravizado baiano, né? Ser uma pessoa ser vendida para ser escravizada como baiana, porque ali ia trazer problema, aquela pessoa. Então, isso também é bonito de se ouvir e me orgulha com minha baianidade. E Luiz Gama foi assim. E ele foi, então, tentar estudar aqui. Eu trago esse exemplo também por estarmos em São Paulo. E foi bibliotecário na USP, estudou e ele agiu em prol da causa negra com a litigância da liberdade. Litigância da liberdade. Então, ele testava se a legislação, né, aquela carta de papel, ia pegar, se ia ter êxito, se ia ter eficácia, se as pessoas seriam realmente libertas à luz daquela legislação. Então, hoje, a gente fala muito do quê? De litigância estratégica. Então, eu fui assessora no Supremo, a gente vê toda a movimentação da pauta do Supremo para responder a uma litigância estratégica, desenhada pelos movimentos sociais, sobretudo, e a gente vê lá no início Luiz Gama com essa judicialização da liberdade, com essa beleza de usar o judiciário por uma nobre causa, usar estrategicamente o poder judiciário e a legislação em vigor. E aqui eu estudo, eu fiz recentemente um artigo para um livro que vai ser publicado sobre personalidades negras da formação do Brasil. Eu escrevi sobre Pedro Lessa. Eu já passei, minha irmã morou aqui, minha irmã Raquel, ela fez medicina, formou-se na Federal da Bahia, veio fazer residência aqui, fez doutorado na USP, então ela morou 10 anos em São Paulo, então aqui era a minha segunda cidade, então é muito bom voltar aqui. Eu sempre vinha nas férias ficar com minha irmã. E passear pela Paulista é um fato, a gente sempre passeia pela Paulista. E aí, estudando sobre um outro nome negro, Pedro Lessa, acabei de escrever um artigo sobre Pedro Lessa. Aí eu vejo tudo que tem em São Paulo em relação a ele. E quantas vezes eu passei por esse fórum Pedro Lessa, sem atinar que era Pedro Lessa. E hoje no carro eu vi, tirei uma foto, mandei para meu amigo que é coautor comigo. Então eu trago também Pedro Lessa aqui nesse momento, como primeiro-ministro negro no STF, em um momento em que ele, como negro pardo, então a gente vai ter aí colorismos. Como negro pardo, ele não deixava de ser negro, mas ele, por vezes, não agredia tanto o espaço ao entrar, né? Então, ao chegar em um lugar, eu posso ficar calada, mas tem uma pessoa preta transformando esse lugar. E ali a gente vê um brilhante advogado, um brilhante professor e toda a dor que ele sofreu ao romper essa estrutura do nosso país, essa estrutura institucional no Supremo Tribunal Federal, e lendo sobre ele como características que são associadas a homens brancos de forma muito natural a ele, ao rebater raivoso. Então, a gente vê assim uma narrativa que se aplica a mulheres negras, às pessoas negras, é raivosa, tudo leva para... Então, assim, ler sobre ele nesse momento histórico também nos faz compreender muita coisa. Então, vamos vindo nesse Brasil, a Constituição de 1824, essa Constituição nominalista, que vem trazer o princípio da igualdade, um momento em que a sociedade tinha um regime escravocrata, e eu pergunto, igualdade para quem? Então, simplesmente uma carta de papel. Educação já tinha ali, direito social, instrução primária, instrução para quem? Quem era esse cidadão? Quem era essa cidadã no Brasil? Então, vamos atravessando o Império, chegamos à República. Pedro Lessa é desse regime republicano que oscila entre unir, como é que eu chamo? Centralizar o poder na União e ceder um pouco aos estados. E eu vou perguntando, e a mulher negra nisso tudo, né? Nessa estrutura elitizada, nessa estrutura militar. E ontem eu estava na posse da primeira mulher presidente do Superior Tribunal Militar. Vejam, o tribunal mais antigo, de 200 anos. E estamos aqui em 2025 com todo esse holofote que deve ser dado, mas vejam a dificuldade. E eu vou chegar nessa cena mais para o final. Então, eu venho ainda dessa sociedade militar, eu venho mudando para um cunho mais social, venho para a Constituição de 1934, que inaugura nosso constitucionalismo social. E aí eu trago uma mulher branca, uma mulher daqui, Esther de Figueiredo Ferraz. Todo mundo aqui conhece Esther. Professora Esther. Eu sempre pergunto, eu falo sempre dela.
em uma disciplina que eu tenho no IDP, experiências constitucionais brasileiras. Então, cada Constituição, cada momento desse, eu faço realmente um mergulho. E poucas pessoas sabem, na verdade, só um aluno até o momento soube, porque ele estudou na Mackenzie. Por que eu trago Esther? Porque eu estou falando de pioneirismo e de dificuldades de mulheres negras, mas antes eu tenho que falar das brancas, porque elas chegam primeiro. Né? Ontem eu falei da posse. Quem estava lá? Era uma mulher branca. Quando eu falo da professora Esther, é uma mulher branca. Eu não posso descartar esse pioneirismo. As mulheres brancas chegam primeiro. A minha atuação é para que isso mude um dia? É, mas enquanto isso não muda, eu preciso falar. Das dificuldades também das mulheres brancas. Então, quando eu trago o professor Esther, eu estou trazendo um pioneirismo ímpar. E eu estou falando de Constituição, então a de 34, ela trouxe o quê? Inaugurou no nosso país um mandado de segurança, direito líquido e certo. E essa professora Esther, eu falei de Luiz Gama, da USP, de não ter conseguido estudar na USP, para considerado rábula. Eu trago a professora Esther, não que ela não tenha conseguido estudar, ela não conseguiu inicialmente ser professora na USP. E ela precisou manejar o mandado de segurança. Porque disseram que não. É como o STM, aqui não. Uma mulher nesse lugar, nesse clube elitista de homens brancos tradicionais, uma das primeiras universidades. Então, lá em 1827, tivemos os primeiros cursos de direito, Olinda, Recife, São Paulo, e vamos aí replicar o que vinha lá da metrópole europeus, Portugal. Então, a gente antes bebia de Portugal. Enfim, a gente vai ter nossa autonomia intelectual, a formação aqui autônoma do nosso país, mas a gente vai replicar, a gente vai reproduzir. E vamos manter uma estrutura, vamos beber dessa fonte eurocêntrica. E vamos continuar assim, com a estrutura, a burocracia do Estado brasileiro, jurídica, é formada aí, por homens brancos da elite. Eu falo de Pedro Lessa, se olhar a composição do Supremo naquela época, era Recife, São Paulo, Recife, São Paulo, Recife, era assim. E aí vem Esther de Figueiredo Ferraz tentar entrar nesse ambiente como ousas, né? E ela vai, então, que lindo, a Constituição em ação. Uma de segurança. E, como pioneira, ela se tornou a primeira professora de direito da USP. Mas o pioneirismo dela não para aí. Além disso, ela foi. Quem mais sabe? Mas tem mais dois itens aqui de pioneirismo. Já que é roda de conversa, vamos conversar. O que mais que a professora Esther foi? Feminista. Ah, muito bem, ministra de Estado. Muito obrigada, doutora Raquel. Ela foi a primeira ministra de Estado. Então, olhem só. Hoje, então, eu sempre falo, quando eu digo de Legoff, do olhar o passado e olhar o presente, o que, é que a gente acabou de ver há 2 semanas? Uma ministra de Estado. Perfeito, perfeito. Então, a gente acabou de ver uma ministra da Saúde. A conheceu? Que lindo, que lindo. Maravilha. Então, hoje, vejam que a sociedade, quando eu falo de avanço, estamos aqui falando, né, vendo notícias, a ministra Nízia, e aí vamos conversar sobre isso, sobre a mulher que cai. Aí ontem, a ministra que entrou é bonita. Então, vejam como hoje a gente dialoga sobre as ministras na esplanada. Mas a primeira foi a professora Esther. A primeira, então a gente estava ali na década de 70, já com Figueiredo, e aí eu vou contar algo, talvez a senhora saiba. Ela trabalhava muito aos sábados, ia para o escritório, aquela coisa da dedicação impecável, etc. E aí toca o telefone e vem alguém dizer que era um convite para ela ser ministra de Estado. Era na época do presidente Figueiredo. E ela faz assim: eu? Eu? Não. Vejam aqui, quantas de nós? Quantas? Como isso é nosso? E aí o que vem? Tem o Miguel Reale. Então, tem um documentário sobre ela da TV Justiça. E aí, quando eu falo com meus alunos, que eu pergunto, e a maioria não sabe, só um soube até então, aí eu pergunto, alguém aqui sabe quem é Miguel Reale? Aí,
Todo mundo sabe quem é Miguel Reale. E aí ela, naquela síndrome da impostora, né? Aquela, não estou preparada, não é para mim, eu não, tem um homem aqui. A primeira coisa que ela fez foi olhar para o lado, ali na USP, o professor Miguel Reale, e indicá-lo. E não, mas eu quero a senhora, quero a senhora. E foi, então, a nossa primeira ministra de Estado. E aí, o terceiro pioneirismo dela, minha aluna nota 10 vai dizer. Deixa eu só beber uma água. Primeira reitora, e do Brasil não, da América Latina. Vejam como a gente precisa trazer esses nomes, tirar da invisibilidade. Então, ela foi reitora da Mackenzie, e esse aluno era da Mackenzie, e acho que tem uma placa, algo em relação a ela lá, por isso que ele sabia. Então, ela foi também a primeira reitora. E aí, fazendo gancho com mulher negra, aí eu trago a reitora Georgina Gonçalves, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a universidade federal mais negra do nosso país. Gina, uma mulher negra, homossexual, lésbica, nordestina, baiana, constou da lista na época da gestão presidencial anterior e foi preterida. Talvez por esses elementos que eu mencionei, né, que a caracterizam. E em 2023, ela finalmente foi nomeada reitora. Então vejam aí a mulher negra, a mulher homossexual, a mulher nordestina, mesmo com esse pioneirismo de Estédio Figueiredo Ferraz, como com todas as qualificações e estando na lista, foi preterida para ser reitora, mas a resposta, a correção veio posteriormente. Então faço também, trago ela aqui. E aí vamos caminhando na história, vamos para 88 e antes para a Assembleia. Eu trago aqui uma constituinte. Então tivemos esse momento com as 26 mulheres, com o chamado lobby do batom, com tudo que isso respingou e integrou de forma a fundamentalizar direitos na nossa Constituição, e trago Benedita da Silva como grande mulher negra, constituinte, atuante, com energia incrível, é outra também que eu vejo, gente, que energia incrível. E vamos aí para essa Constituição de 1988, Constituição Cidadã, logo, Constituição no feminino, cidadã, feminina, e estamos nessa busca de implementação dessa Constituição. E aí eu trago o segundo momento da minha fala. Então, primeiro foi essa recapitulação histórica, por assim dizer, e agora um pouco de judicialização da vida negra. Então, a gente vem com a carta fundamental, a carta magna, que traz direitos, e é o que eu sempre digo, esse projeto precisa sair do papel. Estou falando de um projeto constitucional para um Estado brasileiro que se quer democrático, que se quer igualitário, e esse projeto precisa sair do papel. E aí vamos falar de uma judicialização. Então, a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186, Lei de Cotas, UNB. Então, quando vamos, então, buscar ações afirmativas para essa implementação da igualdade, e aí para a população negra e as mulheres incluídas, vamos ter uma resistência, precisando ter pronunciamento da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, em relação a essas cotas. Trago, que está aqui, vai para o plenário dia 26, salvo engano. Teve julgamento do mérito, iniciou com voto espetacular da ministra Fachin, dia 5 de fevereiro, e agora vamos ter a continuidade, a DPF 635, a chamada DPF das favelas. E quando eu falo em favelas, quando eu falo em comunidade, eu estou falando de população negra. Eu estou falando de mulheres negras, estou falando de crianças negras. Essa DPF começou em 2020, teve audiência pública, e ver os relatos dessas mães. Essa DPF trata da violência policial, e foi na pandemia o relato dessas mães, das crianças baleadas aleatoriamente. Então, é algo que nos impregna essa violência policial, que começou lá com o nosso primeiro código. Qual era o corpo-alvo da polícia? Qual era o corpo-alvo do abraço carcerário? Então, a abolição da escravidão não teve um acompanhamento de políticas públicas para dar esse abraço à população negra. Então, Dubois, ele fala, não tivemos a democracia da abolição.
Mas o abraço carcerário ele é garantido. É esse o alvo do cárcere. E é esse o alvo da polícia. E assim temos a DPF 635, que fala de violência policial, mas não deixa de ser uma judicialização da vida negra. Em paralelo, em conexão, por assim dizer, temos um recurso extraordinário sobre revista íntima vexatória nos presídios. E essa população carcerária tem uma cor. E a visita feminina, que é alvo dessa revista íntima vexatória, também tem cor. Estou falando de mães, estou falando de esposas, de companheiras, de filhas, de avós, que são ali agredidas em nome de uma segurança. Então, temos essa judicialização. Eu encerro um exemplo também, que é a DPF 973, que é a chamada Vidas Negras. Então, a gente está tratando aí do racismo institucional no nosso país, do racismo, enfim, todas as suas agruras, a DPF complexa, a AGU, eu sou membro da AGU, reconheceu, né, pediu desculpas em nome do Estado brasileiro, e está adotando políticas, e, de fato, o fato de nós termos na esplanada o Ministério da Igualdade Racial com a ministra, a mulher, é uma pauta e uma forma do Estado brasileiro tentar lidar, mas eu sempre digo, não existe essa varinha de condão, adoraria, né, fazer plim, e a gente transformar a realidade. É preciso esforço, é preciso vontade política, é preciso manutenção, perenidade, sobretudo. E aqui agora eu falo um pouco dessa mulher negra, né, nesse universo todo, e eu identifico três fases, digamos assim, que eu chamo dos três S's. O primeiro S é o de solidão. Solidão da mulher negra, em todos os sentidos. Então, eu comentei sobre a posse ontem. Eu estava lá no Teatro Nacional, foi no teatro, foi linda. Primeira vez que tem uma posse de ministra fora, ou de ministro, enfim, fora, dentro de um teatro. E aí, eu estava um pouco para cima, na arquibancada, e o palco tinha o seguinte desenho: uma grande mesa aqui, com militares, a mesa central com o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente do Senado, da Câmara e o presidente do STM, que depois passou para a presidente passada, e a segunda mesa também com militares e civis que foram já ministros do STM. E em frente, lá no palco, estão essas três mesas, e no palco ainda cadeiras. E eu de cima aqui, na arquibancada, na plateia do teatro, olhava. O ministro Benedito não foi, que era o único que poderia levar cor àquele palco. Era um palco branco. Era um palco que não tinha uma pessoa negra. Não existia pessoa negra naquele palco. Autoridades da nossa República. E não tinha. Na primeira ou segunda fila, não me recordo, duas ministras substitutas do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Vera Lúcia e ministra Edilene Lobo. As duas mulheres negras, mas elas são ministras substitutas, que em breve vão embora, estavam na plateia, assim como eu, só que um pouco mais à frente. E aquele palco totalmente branco. E quando eu falo de solidão, é isso. É entrar em um espaço, é buscar algo e você está só. Você não ter pares, você não ter sequer em quem se inspirar. Então, hoje, eu me orgulho de dizer que eu sou professora. Eu me orgulho de dizer que eu fui voluntária na UNB, Universidade de Brasília, por 3 anos. Me orgulho de dizer que eu estou no IDP, porque eu sei a relevância de estar nesses dois espaços. E eu sei como eu, soteropolitana, na cidade que é considerada a cidade mais negra fora da África, não tive uma professora negra na Universidade Federal da Bahia. Não tive, repito, uma professora negra. Então, essa é a solidão. Hoje, eu já voltei há uns 2 anos lá, na UFBA, ainda não temos, mas a gente já vê no corpo discente mais pessoas negras, que a minha época, eu sou de 2001, eu comecei minha turma de 2001, não existiam cotas. Então, também era solidão no corpo discente. Então, nós vamos ter essa mulher negra nos espaços, a luta, por vezes, solitária, a compreensão dificultada, o estereótipo imposto. E aí, quando eu falo de estereótipo imposto, eu trago Carolina Maria de Jesus.
Carolina Maria de Jesus e sua obra Quarto do Despejo, que se passa aqui, em uma comunidade de São Paulo, e ela completamente deslocada naquela comunidade porque ela não se encaixava no estereótipo. O que é não se encaixar no estereótipo? Ela ouvia música clássica. Né? É como a gente, quando sai, que é brasileira, samba aí. Porque brasileira tem que sambar. Então, esse é o estereótipo de uma mulher numa favela. Como assim você está usando isso? Não é para você ouvir música clássica. Não estar cedendo ao machismo, como algumas mulheres dali cediam ao machismo, a uma dependência masculina, e ela não. Como você ousa não ser como nós? Então, isso também é solidão. Então, por mais que ela estivesse ali como negra, em um ambiente que se espera um determinado comportamento, ela ousar adotar um outro comportamento, ela ousou o quê, gente? Escrever. O livro dela foi traduzido para diversos idiomas. Uma mulher favelada. E isso rompe o estereótipo, rompe um padrão. Essa é a dificuldade. Quando eu falo de Gina, a reitora, é romper, é não se acomodar e você romper um padrão. Então, isso caracteriza muito a solidão de Esperança Garcia, a solidão de Carolina Maria de Jesus. Mas, além dessa solidão, eu trago um segundo S, que é o S da solidariedade. Então, é impossível Carolina Maria de Jesus publicar, ser lida e ser traduzida se não tivessem mulheres e homens brancos solidários. Porque eu tenho certeza que toda essa cúpula editorial e externa não era toda negra. Adoraria que fosse. Mas ciente que sou da realidade brasileira e mundial, não era. Então, esse segundo S ele é fundamental, porque é o S da solidariedade. Solidariedade foi ontem, na posse, mais uma vez, ouvir, e ali eu desabei, confesso que eu chorei muito, porque foi algo que me arrebatou. Ouvir o nosso hino cantado em língua indígena. E com esse meu resgate histórico, olhar para trás, imaginar tudo, né? Que a população indígena, eu estou falando de mulher negra, e a gente vai nessa hierarquização de vulnerabilidades. Mulher branca, mulher negra, mulher indígena, está aqui. E ver uma mulher indígena ali cantando, mas foi arrebatador. E isso é solidariedade. A mente Elizabeth, ela trouxe as mulheres para aquele espaço. E é disso que a gente precisa. Desse momento segundo, dessas dificuldades, desses desafios das mulheres negras, é da solidariedade. É de ter os homens aqui com a escuta atenta, com o olhar atento e com a prática, sobretudo, que seja, assim espero, como dever de casa, uma prática transformadora. Você, homem negro, uma prática transformadora. Você, homem negro, é homem. Ponto. Por mais que nós tenhamos muito em comum, preto, retinto como eu, você é homem. Tem todo um outro cenário que me atravessa e não te atravessa. Então, o seu olhar também, a sua escuta e a sua prática são fundamentais. E é por isso que eu falo desse S da solidariedade. Sem a solidariedade, nós não conseguiremos transformar. E o terceiro S é o S do sucesso. Obviamente, minha fala, e é por isso que eu estou aqui viva, é sempre uma fala de esperança. Né? Então, eu tenho que ter consciência do passado, eu tenho que ter consciência das agruras, tenho que ter consciência das dificuldades. Mas o que me move é a esperança do sucesso. E o sucesso é a gente conseguir transformar. O sucesso é estar aqui em São Paulo, com a iniciativa louvável, a qual eu sou extremamente grata, podendo, nessa sala majoritariamente branca, trazer essa palavra. Sucesso é eu ter ido para o Supremo Tribunal Federal como assessora de uma ministra branca, de uma ministra do Rio Grande do Sul, uma ministra mulher, compreensiva de tudo e com o olhar atento, com a escuta atenta e com a caneta ativa para agir, à luz de tudo que eu pude levar também, sob o meu ponto de vista. Então, isso é sucesso. E o que eu prego é isso, que nós possamos ter liberdade de agir para superar
a solidão, angariar solidariedade e chegarmos, enfim, ao sucesso. Muito obrigada. Ela é negra, em São Fernando da Bahia, desembargadora. Desembargadora Meire de Aguiar. É, porque escreve com A, mas fala Meire. Ela, desembargadora, primeira juíza do Brasil e é baiana. E eu tive a honra, uma história de vida incrível, é. E eu tive a honra de, na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, nosso querido Saúl estava lá comigo na posse, eu assumi a cadeira dela, de Ciências Jurídicas. Então, eu tenho a honra de ocupar a cadeira dela na academia. Que bom essa lembrança. Exato, maravilhoso. Sim, eu não posso. Não posso não me emocionar com essas palavras suas. Não mesmo. Eu não tenho nem condição de dizer nada agora, falo depois. Alguém quer começar? Estou me segurando aqui para não derramar as lágrimas. Juro por Deus, é admirável. Uma pessoa como você, com essa serenidade e essa força, porque o que a gente encontra muito é revolta, que a gente consegue entender, mas essa serenidade traz fortalece ainda mais, certo? Não se sinta solitária. Nós, brancas, também estamos solitárias. E a gente está aqui para ser solidária com você e vocês, certo? Eu estou completamente. É de causar inveja, aquela inveja boa, certo? Parabéns. Continue a sua luta. Eu estou muito emocionada também. Muito obrigada por você existir e ser como você é. A gente está junto. Eu fiz PUC em 70. Nós éramos em 180. Nós não tínhamos nenhum negro, generalizando. Tínhamos um pardo, Jair, que nem sei o que aconteceu. Mas mulheres negras, dificilmente. O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, eu não conheço nenhuma mulher negra. No Ministério Público, só um negro, que é o doutor Brito, que é procurador de justiça, que é do nosso grupo. Mas, assim, mulheres negras e de sucesso são muito discriminadas, tanto em gênero como em cor. Nós, mulheres brancas, também somos discriminadas. Eu já fui discriminada. Um cliente chegou e falou: Ah, mas eu não, o meu sócio não quer que lhe contrate porque a senhora é mulher. Já consultamos os melhores escritórios de advocacia e eles dizem que não temos solução nesse caso. Eu falei: Eu tenho a solução. Foram me contratar muito tempo depois porque o sócio morreu. E aí ele resolveu. Então, parabéns. Eu acompanho você na mídia social, acompanho. E eu acho que o meu voto, se eu tivesse voto ativo, você seria a nossa primeira ministra do Supremo Tribunal negra. Tivemos um negro só, aquele que eu nem lembro o nome, porque foi muito Joaquim trágico, Joaquim Barbosa. Barbosa. Então, mas eu, se houver essa chance, eu acho que você seria a primeira, porque é um exemplo, tanto em cultura, todos os cursos, todos os títulos que você tem, a família maravilhosa, isso é muito bom. Parabéns, adorei, uma honra lhe conhecer pessoalmente. Eu tinha essa vontade há muito tempo já e não tinha coincidido. Dessa vez sim. Desculpem
a intromissão. É que tem que explicar uma coisa. A doutora Manuelita e nós, Raquel e eu, nós temos dois amigos em comum, um casal, né? Que é o Saul e a Rebeca, lá de Brasília. Então, eles sempre falam muito dela para nós e a gente tinha essa vontade de conhecê-la. Eu só gostaria de falar uma coisinha aqui, Renata. A doutora Manuelita falou do Pedro Lessa, né? Nós temos nosso Fórum Pedro Lessa. E aí, alguns anos atrás, eu me surpreendi com o fato de que a maioria de nós não sabia quem era Pedro Lessa. Inclusive, o nosso colar do mérito judiciário é o colar ministro Pedro Lessa. Então, a gente entrega para o desembargador, quando ele toma posse, o colar do mérito Pedro Lessa. E ninguém sabia quem era Pedro Lessa. Aí vamos resgatar a biografia do Pedro Lessa, e aí sim, hoje a Justiça Federal sabe quem foi Pedro Lessa, mas não sabia. Até pouco tempo não sabia. Ou se sabiam, todo mundo sabia? Ninguém, né? Eu soube no dia da posse, né? Quando você falou do Pedro Lessa, você comentou sobre o histórico dele, muito interessante. Manelito, tem uma pergunta para você, fazendo um gancho, inclusive, no depoimento da Ana Lúcia. Quando você falou, né, que era importante citar a mulher branca, citou a professora Esther, como uma precursora. Você sente que, e aí, indo para o, né, fazendo esse gancho entre a mulher branca e indo no S da solidariedade, você sente que, como que evoluiu, se é que evoluiu, essa coisa da mulher branca dar a mão para a negra e falar, vem comigo, vamos juntas? Como é que é esse movimento? Como ele tem sido? Se ele evoluiu, se ele ocorre? Como que é isso, assim, na sua visão? Obrigada. Agora, tá? Obrigada, doutora Renata. Não tá, né? Alô? Obrigada, agora. Obrigada, doutora Renata. Obrigada também. Fico tão feliz com os depoimentos e honrada, enfim, e emocionada. E, doutora Renata, eu falar sobre minha perspectiva. Minha perspectiva, não sou estudiosa de movimento feminista, historicamente, para dizer tecnicamente se há um movimento de mais solidariedade, etc. Vou falar da minha experiência mesmo. Como eu disse, eu venho de uma família monocromática. Eu, minha mãe, meus outros dois irmãos. Em uma cidade considerada mais negra fora da África, mas é uma cidade negra com tudo que o colorismo pode oferecer. E eu só descobri isso ao sair de casa. Então, existe uma expressão descobrir-se negra. Então, muitas pessoas falam, eu me descobri negra em determinado momento e tal. Eu me descobri negra quando eu saí da minha casa e percebi que o mundo lá fora não tinha um meu tom de pele e que isso tinha consequências, sobretudo na infância, que para mim foi o período pior. Então, tinha duas opções. Ou eu ia me trancar no quarto e me revoltar com aquele mundo lá de fora, que queria me repelir, ou eu ia criar as minhas estratégias de sobreviver naquele mundo. E as minhas estratégias levaram a sempre ter solidariedade de mulher branca. Porque, repito, nessa cidade negra, eu era sempre a única ou uma das duas ou três pessoas no ambiente onde eu estava. Então, eu estudei em colégio particular, eu fiz curso de inglês, eu fiz curso de espanhol, eu fiz curso de francês. Eu era sempre a única, ou tinha no máximo mais uma pessoa ali. E às vezes tinha uma parda que naquela época não se reconhecia negra, talvez hoje ela se reconheça. E que poderia, não naquele momento dos estudos de idiomas, mas na infância, praticar contra mim discriminação. Então, precisei ter aliadas brancas, senão eu ia viver solo. Então, e talvez por isso essa característica, eu fiquei, é bom saber como as pessoas nos veem, né? Então, falar da minha maneira de abordagem e tal. Talvez por isso, porque eu sempre transitei. Então, em um momento, eu quero chegar aqui e falar da exclusividade da minha luta, hierarquizar a minha luta, me revoltar contra. Não, porque eu não posso, isso não existiu.
Isso nunca existiu e, se depender de mim, nunca existirá. Então, sempre na minha vida eu tive solidariedade. Então, eu falei aqui da ministra Rosa, estou falando de uma ministra do Rio Grande do Sul, uma ministra loira, uma ministra com sobrenome alemão, filha de pecuarista. Eu não estou revelando nada para o seu assessor estudar em qualquer Google, né? E eu sei o quão solidária ela é. Então, eu fui estudar fora, eu tive afastamento para estudo no exterior, eu estudei afastada da AGU com meu subsídio, voltei. Não foi a AGU que me ofereceu, foi o Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso também é uma solidariedade. Então, eu só tenho a minha experiência é essa. Então, realmente, para mim, é difícil mensurar. Tá mais ou tá menos, porque para mim sempre teve. Sempre esteve. E eu sei, imagino que às vezes alguém não perceba, mas sempre houve a solidariedade. A gente tem que angariar. Então, nem sempre, e eu tenho palestrado há um tempo, nem sempre eu tenho homens na plateia. Então, isso, para mim, hoje é muito revelador. E sou gratíssima aos 3, quer dizer, 5, aos 5 que estão aqui, porque não adianta pregar para convertidos. Eu sempre falo isso. A gente tem que sair, porque senão a gente deturpa a nossa visão também. Então, se a gente estiver aqui, estamos falando, todo mundo sabe, tá todo mundo. Aí já para um da fora, não conhecia esse brasileiro, não sabia que as pessoas pensavam assim. Que isso aqui é algo, né, que aconteceu recentemente. Então, a gente precisa chegar e além, pulverizar. E, por isso, angariar solidariedade, reforçar a solidariedade nesse sentido, sobretudo para perenizar. Mas, na experiência pessoal, graças a Deus, eu sempre tive essa solidariedade. Obrigada. Fernanda, nossa juíza do 20º. Oi, bom dia. Primeiramente, eu queria parabenizar pela excelente palestra, agradecer a IMAG por essa iniciativa, essa roda de conversas, e pelo convite de trazê-la, doutora Manuelita. É um prazer conhecê-la aqui hoje, parabenizar pelo seu trabalho. Eu tenho duas perguntas. Você mencionou a respeito da representatividade, o quanto isso é importante, né, notadamente na sociedade atual, e queria saber a respeito do que você pensa sobre a educação e o papel da educação para a transformação do mundo. Eu particularmente acredito que a educação é o que vai mudar o mundo, né? Eu queria saber a sua visão nisso, em especial pelo seu papel como professora, né, que você desempenha, com certeza, muito bem. E também gostaria de saber como você vê os desafios a respeito da maternidade, se você chegou a fazer algum paralelo em relação à maternidade e as oportunidades das mulheres no mercado de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, fico muito feliz pelo seu retorno e pelas perguntas também. Educação é algo, para mim, basilar. E é por isso que a gente precisa cuidar muito da educação. Porque é a educação que realmente transforma. Eu me recordo, quando eu fiz os períodos de pesquisa na Alemanha, durante o mestrado, eu fiz um período de pesquisa em Heidelberg e em Munique, e no doutorado em Heidelberg. No período do mestrado, eu tive mais tempo, foram 3 meses na Alemanha, e eu fiz curso de alemão intensivo. Comecei em Roma, depois fui para lá e tal. E eu me lembro muito bem que eu sempre tive muito medo de ir à Alemanha, por conta de tudo que a gente assistia, os filmes, o que fica. E quando eu fui, sobretudo, a Munique, que foi onde começou o nazismo, o início de tudo, eu fui surpreendida com um tratamento. Eu estou falando de uma mulher negra brasileira, porque assim, todo mundo saindo daqui vira brasileiro, latino-americana, e além disso, mulher negra preta, na Alemanha. E eu fui surpreendida com um tratamento espetacular que eu recebi. Eu estava em um instituto de excelência, mas até por isso eu tinha receio, né? Porque era um clube de intelectuais e tal, porque poderia ser alvo de alguma discriminação. A pessoa estudou onde? Na UFBA, né? Assim, algo preconceituoso em relação ao Brasil. Não senti isso, pelo contrário. Ao finalizar, eu enviei minha dissertação do mestrado e o diretor do Max Planck me convidou para fazer doutorado lá. Então, foi o lugar onde eu fui mais valorizada e reconhecida. E isso me intrigava, porque o muro de Berlim caiu ontem, né? A escravidão anteontem no Brasil. E eu ficava, como que essa sociedade está assim? E aí eu conversava muito com minha professora de alemão.
E aí ela falou, chegando finalmente à sua pergunta, educação. Eu, ela, olha, a Alemanha é um Estado federal, o Brasil também. Esse paralelo é meu, não é a professora falando. Ela, a Alemanha é um Estado federal, o Brasil também, mas a educação lá realmente cabe a cada Estado federal. E após a reunificação, o ocidental, o lado ocidental, teve um perfil diferente do oriental. Então, às vezes eu viajava, final de semana e tal, queria ir para o leste, ela dizia, uma cidade que eu queria muito ir, Dresden, ela falava, não vá. Se você vai sozinha, você quer ir sozinha, é melhor não ir. Falei, vão me agredir? Ela, não, mas você pode sentar no metrô, a pessoa levantar. Eles lá estão muito ressentidos, com taxa de desemprego, vão achar que você quer roubar. Então, assim, a educação lá, dizia ela, foi diferente da educação aqui. E aí, como foi a educação aqui? Lá, a gente tinha que falar sobre o nazismo. O que você pensa na escola? Era uma coisa boa? Então, vejam, é diferente da gente aqui. Em 1888 foi abolir a escravidão, tá? Preenchi o X, 10. Né? Alguém aqui precisou exercer, fazer esse exercício de reprovação, né? Em relação ao tratamento do homem pelo homem, a coisificação. Então, isso é educação primeiro para um Estado, então vou partir do macro para o micro. Em termos de Estado, é uma política de Estado transformadora. Eu vi isso pela maneira que eu fui tratada, de forma autêntica mesmo, na Alemanha, em Munique. E aí vamos para a educação individual. Né? E aí essa perspectiva eu também trago da minha família. Então eu venho da minha mãe, a aniversariante do dia, sempre homenageada, mas hoje ainda mais. Minha mãe e meu pai são de um bairro de Salvador chamado Liberdade, né? O bairro cujo nome já diz muito. O bairro mais negro dentro da cidade mais negra. E ali, minha mãe também é caçula de 3, ela era, quando jovem, a ajudante de costureira e disse, eu vou fazer medicina. E assim como Carolina Maria de Jesus foi rechaçada por sair daquele contexto, minha mãe também. Porque o entorno dela dizia: medicina não é para você. Se você é ajudante de costureira, você tem que ser costureira. Então, aquele bairro colocava nela um limite. As pessoas daqui, meu bem, não vão fazer medicina na primeira faculdade de medicina do Brasil. E ela falou: ah, é? Ah, tá. E ela fez medicina. E minha mãe é médica. E minha mãe estudou onde? Num colégio particular, não. Ela estudou na escola pública, no Colégio Central, que foi a mesma escola onde Antônio Carlos Magalhães, o grande político da minha terra, estudou. Então, a educação era nivelada ali. A escola pública, de qualidade, e, de fato, oferecia oportunidade, seja para um ACM, seja para uma Manuelita da Liberdade. E isso transformou minha família. Já eu e meus irmãos, à época, valia mais, e minha família já podia prover, valia mais uma escola particular. E a gente vai afunilando. A gente assistiu aí uma tentativa de solapamento da universidade pública. Então, vai restar uma elitização, só quem tiver oportunidade não, possibilidade de pagar por uma escola ou por uma universidade é que vai ter educação de qualidade no nosso país. Então, a gente precisa resgatar o papel da educação, seja nesse sentido macro, que falta compreensão histórica do que é racismo, compreensão histórica do que foi a escravidão no nosso país, memorialização, para que a gente jamais esqueça. Faltou educação quanto a isso, faltou e falta. Não adianta colocar lá a história da África no currículo, não vai mudar, não é varinha de condão. E falta continuar, né, resgatar, na verdade, a política pública para que a educação individual seja igualitária. E em relação à política maternidade, isso eu acompanho, né? Então, eu sempre trago muito fala individual. Eu não tenho filhos, não tive filhos. E vejo como é difícil a conciliação e como eu posso dizer, a possibilidade de se oportunizar realmente a ascensão, sobretudo, e aí vindo do serviço público, né, para as mães. Então, eu me lembro
conversando sempre com a ministra Rosa, ela comentava sobre as dificuldades de ter juiz auxiliar lá. Porque, às vezes, tinha mães e que não queriam sair da família, de perto da família, ficar em Brasília. Então, a gente vê, sobretudo, aí nessa ideia do teto de vidro, da ascensão, e hoje a gente vem pelas mãos da presidência da ministra Rosa no CNJ, a resolução 535, né, com essa oportunidade de revezamento por merecimento de listas únicas para mulheres, para que a gente chegue à paridade aí no mínimo 40%, como isso pode ajudar. Porque já, às vezes, a própria mulher pode rechaçar, o que é livre, é uma liberdade mitigada, na verdade, porque é aquele contexto que impõe isso, mas, às vezes, também é a própria pessoa que pode oferecer, e aí também na esfera privada, e dizer, não, ela é mãe, acabou de ter filho, não vai querer, então não vou nem oferecer. Então, a gente vai ter aí as dificuldades, as camadas, né? As interseções todas que a mulher vai atravessar. E aí, trazendo também para a judicialização da vida negra, teve também um processo no Supremo em relação às creches. E é belíssimo, não me recordo agora o número, mas é belíssimo, porque fala da... Foi toda a luz do constitucionalismo feminista. Porque quem é que vai precisar deixar o filho na creche? E o que o fato de não termos creche vai acarretar na vida dessa mulher? Não, então, não foi só pelo cuidado da criança, mas também pela perspectiva do limite à vida, sobretudo profissional, dessa mulher. Espero ter respondido. Obrigada. Você acha sobre a educação pública atual? Por quê? Eu estudei em colégio público, certo? Ter família de imigrantes e tal, e eram os mais fortes. Então, a gente entrava direto na faculdade. E as escolas particulares, que eram as fracas, quem não conseguia passar na escola pública, transferia para a escola particular. Então, o que... Tá. O que a senhora acha da educação pública atual? Porque eu tenho a impressão que o aluno passa porque é obrigado a passar, não tem assim uma seleção da atividade, o que é que ensina, o que é que eles aprendem. Eu acho que é um pouco fraco, não sei, eu não tenho vivência, né, atual, mas todos dizem, né, funcionário, tá, a escola pública é pior na escola. O que a senhora acha? Bem, eu tenho notícias também, né? Não é meu campo de estudo, não tenho pesquisa técnica, empírica, avaliativa do ensino público no Brasil, mas o que nós temos é acesso às informações, e hoje o que me parece, colhendo informações, ou seja, fontes indiretas, né, é de que há um descompasso de qualidade entre, em regra, as escolas públicas. Claro que a gente vai ter em cada lugar uma escola pública que se destaque. Em Brasília tem muito isso, não, a da quadra tal é boa ainda. Então, assim, eu ouço relatos, sobretudo de mães, etc. Mas, como regra geral, ter uma qualidade, e aí a gente vai ter essa qualidade refletida no acesso a uma universidade, a um acesso a um ensino público que vai levar à continuidade dessa formação, me parece que não é como antes. E eu também aqui gostaria de falar. Eu sou filha da escola pública. Desde o curso primário até a universidade, foi a escola pública, eu me formei na USP, mas fiz a pós-graduação na PUC. E eu também constato, assim, mas pela minha observação, né? Isso é público e notório, que a escola pública hoje não daria a formação que eu tive, que a Raquel teve, que nos facilitaria chegar à universidade, enfim. Mas essa situação, pior, inclusive, prejudica mais justamente a população negra, né? Porque são aquelas crianças das comunidades, né, filhas das pessoas mais pobres que não podem pagar a escola privada, que tem as que vão ter apenas a escola pública para se valer. Então,
está me parecendo que nós vivemos um momento de acentuação dessa desigualdade, né? Está cada vez mais difícil que essas pessoas tenham acesso ao ensino de qualidade. A escola privada é caríssima, né? Hoje, para colocar uma criança no que fique lá em período integral, né, para a mãe trabalhar, é quase o valor de uma, uma mensalidade de uma universidade, né? Se pagam lá 10, 12 mil reais para deixar o filho naquela creche, né? Naquela escolinha, né? De base para mãe poder trabalhar, quanto é que vai custar a universidade para essa pessoa? Então, parece que a gente está regredindo nesse aspecto, né? Isso é uma constatação simples de fazer, né? Não, não é nem muito difícil, né? Está na nossa cara isso, né? E eu não vejo assim um movimento sério, real, né? Para que isso mude. Parece que bem poucos têm consciência disso, ou se têm consciência, não se importam. Bem poucos se importam com isso. Então, eu acho que estamos vivendo um momento assim, né, nesse aspecto bem triste. E isso vai repercutir na população negra com mais força e naquelas que também não são negras, mas estão numa condição econômica mais frágil, né? Também vão ter essa dificuldade de ter sei lá, um sucesso profissional, uma vida melhor para si, para seus filhos. E aí a gente está acentuando desigualdades mesmo. Então, eu acho que a resposta para tudo isso que a gente está levantando aqui realmente é a educação, mas ela está cada vez mais sucateada, né? Cada vez mais sucateada. Mais alguém? Eu queria fazer uma observação. Primeiro, quero parabenizar o tribunal por essa iniciativa, do desembargadora Marisa, desembargadora Renata, vocês estão de parabéns. Eu acho que a gente tem que trazer realmente à luz esses temas, porque é esse o papel, né? Isso é educativo. Obrigada por trazer a Tax Women aqui para nós. Sempre. Eu acho que, como, né, eu tenho um coletivo de mulheres da área tributária e a gente tem algumas pautas importantes, né? A pauta de representatividade feminina e a pauta também de ter ações antirracistas, né? E até nessa linha que eu queria trazer aqui algumas considerações, porque você falou da deputada Benedita, que foi uma das constitucionalistas, que é maravilhosa, mas eu vejo poucas representatividade de mulheres e principalmente sinto falta de mulheres negras no Congresso. Eu acho que isso traria, né, seria uma consequência do sucateamento da educação, que aí leva à falta de políticas públicas. Então, a gente vive naquele ciclo, né? Que aí tem pouca representatividade no Congresso, não faz políticas públicas, porque quem está lá são sempre os homens brancos privilegiados que vão manter os seus privilégios e que não estão interessados em mudar, né? E aí a educação continua né, daquele jeito que é para mais alienar do que educar efetivamente. Então, isso eu acho que eu sinto falta, eu acho que é importante a gente trazer todo esse contexto histórico que você falou, foi maravilhoso, até para as pessoas saberem votar, saberem eleger, pensarem em representação, né? Outra coisa que acho que assim foi eu também sou amiga do Saulo da Rebeca, ouvia muito falar em você, maravilhosa, eu não a conhecia, e até quando as primeiras vezes que eles me falaram da Manuelita, eu também torço para a Manuelita ser a próxima ministra do Supremo Tribunal Federal, eu acho que seria uma primeira negra, não é? Eu acho que seria maravilhoso, e eu vejo isso assim, eu acho que isso seria um salto de representatividade incrível, porque, assim, aqui em São Paulo são pouquíssimas as professoras mulheres negras, pouquíssimas, né? A Jaqueline, que está aqui, não me deixa mentir, sabe disso, assim, nas universidades públicas ou privadas, a gente tem um teto de vidro, e isso até limita o sonho das mulheres, né? Você não se enxerga naquele lugar. Eu acho que todas as mulheres que estão aqui conseguiram, estão aqui porque acreditam na igualdade e porque tiveram bons modelos, bons exemplos, né? E acho que você vai ser realmente
um marco na representatividade. Eu gostaria muito que outras, que as meninas que estão, né, começando a estudar agora se espelhassem nisso. Eu viajo bastante também, né? Viajo o Brasil inteiro e viajo bastante para o Nordeste. Vejo que realmente é uma realidade diferenciada. Por exemplo, nós temos lá, né? Aí o Maranhão, que é o estado que eu acabo tendo mais contato, tem desembargadoras, tem uma representante, tem desembargadoras negras, desembargadoras maravilhosas. Tem mulheres, elas são poucas, elas enfrentam ainda muitas barreiras, mas elas conseguiram, e até, né, tem lá o Maria Firmina, que é um coletivo maravilhoso de mulheres fortes e inspiradas numa maranhense. Então, acho que a gente vê, mas são histórias que não são contadas na nossa infância, na nossa adolescência. O Pedro Lessa. Então, a gente vê muito apagamento dos grandes heróis negros e das mulheres na história do Brasil. Acho que isso seria fundamental para as pessoas acreditarem no poder que elas têm, né? E queria ouvir um pouquinho que você falasse um pouco mais da sua ideia sobre as políticas públicas e sobre o Congresso em relação a essas questões antirracistas e feministas. Muito obrigada. Está nascendo aqui o hashtag Somos Todas Manuelita. Obrigada. Fico feliz. Muito obrigada. Essa questão da representatividade feminina na política é outra dificuldade histórica. Ano passado, eu fui ao Senado para a celebração do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E foi uma grande pauta, né? A presença de mulheres. Nós temos lá a doutora Ilana, que é diretora do Senado, ela sempre fala de quando foi necessário colocar o banheiro feminino, assim como aconteceu no Supremo. Então, a gente vê assim, a própria estrutura da instituição totalmente masculinizada. Então, é necessário, a gente tem hoje as cotas, a gente teve a anistia, PEC 9, enfim, uma temática em relação à efetividade dessa representação política. E aí, o segundo passo e lá estando. Eu fiz parte recentemente lá no IDP, no mestrado, de uma banca, aliás, foi doutorado. Ela fez a qualificação da tese. E ela analisa exatamente a performance das eleitas. Tipo, se teve êxito no projeto de lei, se foi com pauta feminina. Então, além de chegar, né, como conseguir lidar naquele sistema. Então, assim, é algo extremamente complexo, algo que a gente precisa incrementar. Então, até ontem, na posse, a ministra Elizabeth fez um apelo. O presidente Lula estava lá e ela falou da necessidade de mais mulheres em todos os espaços e tal. Então, fez um apelo ali a ele. E, então, além da representatividade da gente votar, ainda tem toda essa política que é por indicação, né? Na esplanada, na articulação, enfim. Então, é um tema que é extremamente complexo, porque vem do nosso histórico, da confiabilidade, dessa presença, de quem é essa mulher, o que ela vai fazer lá. E, uma vez lá, como ela obter o sucesso também, com a solidariedade da maioria masculina que vai estar naquele plenário. Obrigada. Gostaria de parabenizá-la. A doutora Ana falou na serenidade com que a senhora narrou os vários temas. Eu falo também na suavidade, né, de acontecimentos da história que foram fortes, que foram pesados, e a senhora contando com muita leveza, realmente. E de casa, eu fico analisando as notícias da nossa sociedade, dessa sociedade tão conflituosa, tão dinâmica, e eu fico assim, estamos avançando. Depois eu falo, não, não, retrocedemos 4 vezes mais. Então, ouvi-la dá uma sensação de que estamos avançando, sim. E eu venho também da escola pública. E há um tempo atrás, eu conversando com algumas pessoas, não, eu estou dando aula na escola pública, mas assim, pessoa que não tem a formação, não tem a pedagogia, não tem, por exemplo, curso de geografia, de história,
Não, eu estou lecionando na escola pública porque não há professores e eu preciso também fazer um ganho paralelo. Então, isso me chocou muito, porque não que esses profissionais não sejam gabaritados, mas eles não têm a formação. Não é como quando eu era menina, pequena, que havia um professor de história formado em história. Então, isso mostra também a dificuldade que se tem na escola e um problema também muito grave relatado é a violência na escola pública, né? O aumento dessa violência entre jovens. E então eu gostaria de mais uma vez cumprimentá-la e de fazer a pergunta: a senhora sente uma melhora? A senhora sente uma oscilação? A senhora sente a piora? É a sua expectativa em relação à sociedade, os nossos próximos 5 anos, eu diria. Difícil, né? Péssima, né? Obrigada. Difícil, hein? Pergunta de US$ 1 milhão essa. Como eu disse, eu tenho uma fala esperançosa. Então, assim, uma coisa é abalo. Então, a gente viu agora, mudando o tema, mas ainda no tema, porque eu estou falando de democracia. Eu não posso falar de democracia sem igualdade de gênero, não posso falar de democracia sem democracia racial, mas eu não posso falar de democracia sem as instituições funcionando. Então, nós tivemos o 8 de janeiro. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, houve e há um movimento de retrocesso em relação a vários temas democráticos. Mas a democracia está inabalada. Então, o que eu vejo não é avanço ou retrocesso, são tentativas de retrocesso. Então, a gente está em uma fase de intensas tentativas de retrocesso. E cabe a nós resistirmos. Então, a gente tem que mostrar que nós estamos com a democracia brasileira de 88, que é jovem, mas que ela está firme, que a gente vai aguentar, que a gente vai conseguir, que tudo que já se construiu de movimento feminista, de igualdade, etc., não vai ser lançado fora, não vai ter vento que bata para derrubar. Então, é um momento que exige mais força, exige mais firmeza. Então, minha leitura atual, não posso falar para os próximos 5 anos, mas é que, sim, estamos em tentativas de retrocesso, nós não estamos sozinhos no mundo, então, desde 1500, né, que já vamos ter uma globalização incipiente, então, o mundo já conectado, mercantil, etc. E hoje, mais ainda. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, obviamente, com as novas conjunturas coloniais que nós vivemos, impacta, pode impactar, e precisamos ser mais fortes. Então, toda essa desconstrução da pauta da diversidade lá, em relação a imigrantes, e também a economia, então é tudo. E aí nós precisamos ser mais fortes, porque daí a seduzir camadas que tenham conexões com esse tipo de ação é muito mais fácil. Então, a ideia é somar as forças e daqui a 5 anos a gente se encontrar para fazer o balanço. E a gente precisa de uma ministra que acredite, né? Que acredite de verdade, né? Que as coisas vão melhorar, né? Queria novamente registrar, então, a importância da sua presença aqui no tribunal. Mais uma vez agradecer a EMAG. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer eu sou do último concurso, foram aprovados no universo de 100 candidatos, 14 cotistas negros. É, são desses 14, 5 mulheres, somos em 5 mulheres. E tivemos aula durante o curso com o professor Edinaldo César, maravilhoso. E ele mencionou muito a respeito da intencionalidade, que é necessária essa intencionalidade para que seja transformada essa realidade racial no Brasil, notadamente no Poder Judiciário. E tendo em vista essa perspectiva e também a sua atuação na educação, eu queria saber se em algum momento te marcou, algum momento especial te marcou dentro desse contexto, dessa alteração, desse paradigma, da sua atuação como professora, como a educação como ferramenta de transformação e notadamente nesse cenário racial. Eu queria saber se teve algum momento marcante, impactante, positivo na sua experiência. Obrigada. Você mencionou outro querido amigo, já mencionamos dois aqui, Saul e Rebeca, agora Edinaldo César, que está lá no CNJ e fazendo um trabalho incrível.
E sim, eu mencionei aqui a UFBA, né? Então, em relação ao retorno assim do que eu venho trabalhando, disseminando, são dois exemplos, pronto. A gente às vezes não sabe o alcance. Então, assim, a gente se conhece por redes sociais, então, assim, a gente às vezes não sabe o alcance, né? A gente está lá, acorda, levanta, tem agenda, vai, viaja, e não sabe o alcance. E eu tive a oportunidade que foi muito marcante para mim, de voltar à UFBA para proferir uma aula magna, algo assim. E lá na UFBA, não é um prédio histórico, mas tem um ambiente que é considerado histórico, que é a chamada Sala da Congregação. E que a época que eu estudei lá, de 2001 a 2005, era aquela coisa assim, ai, a sala da congregação, sabe? Que os professores se reuniam, então tinha aquela mística para mim, as cadeiras de madeira, que era o ambiente mais clássico, digamos, e para mim era um lugar que nunca não seria meu, né? Era lá dos professores. E aí eu fui convidada para dar aula magna na sala da congregação. E isso foi assim incrível, porque eu estava ali no lugar que eu nunca pensei que eu fosse estar, e a sala encheu, tinha alunos no chão sentados assim. E ao final eram tantas pessoas negras que eu não tinha na minha época para falar, para cumprimentar, para dar uma mensagem. Então isso na área acadêmica para mim foi, sabe, voltar para casa e ser reconhecido em casa. Isso foi muito importante. E o segundo momento, que foi assim, uma surpresa, porque a UFBA eu sabia, eu recebi o convite e tal, mas não imaginei o impacto que seria, foi no ano passado, a Fiocruz lançou um livrinho chamado Mulheres que Inspiram Cientistas, algo assim. É um projeto chamado Mais Meninas na Ciência da Fiocruz e Mulheres que Inspiram Cientistas. E aí eu estou em casa, recebo um e-mail da Fiocruz me convidando para o lançamento do livro Mulheres que Inspiram Cientistas, no qual a minha história seria contada. Hã? Como? Por alunas da rede pública de Brasília. Aí, quando veio alunas da rede pública, eu falei, eu não estou só no direito. Então, isso foi incrível, esse alcance. Porque eu falei, eu tô lá, onde, né, onde a gente pode inspirar. É na rede, olha, a gente falou quanto aqui do nosso tempo em escola pública, de Brasília, ou seja, fora de casa. Então, assim, reconhecimento em casa e reconhecimento onde eu estou agora, que é a capital, que não é fácil. E aí eu simplesmente recebi esse e-mail e cheguei lá. Conheci a professora, ou seja, foi um edital que a Fiocruz fez, as professoras se inscreveram com as respectivas alunas, e aí cada uma que ganhou fez a história. Então tinha minha imagem, elas acharam uma foto minha, pintaram, beberam do Google, contaram uma história de uma forma muito fidedigna. E eu lembro que quando eu cheguei eram três meninas assim, elas ficavam assim, ó, sabe assim, aquele olhar que não existe para mim, não existe. E que aí você pensa, está valendo a pena. Foi muito lindo. Obrigada. Ariane, tinha uma pergunta. Aqui agora, nossa desembargadora, uma das mais recentes. Doutora. Não, quero ouvir. Mas a Ariete que quer perguntar? Então, a Ariane pergunta. Claro que pode. Então tá, como humilde O servidor. pessoal da EMAG pode perguntar também, o pessoal do HDMS também. Então, como humilde servidor, eu queria dizer também para a senhora doutora Manuelita que eu fiquei bem emocionada quando a doutora Marisa, minha chefe, e a doutora Renata disseram que trariam a senhora aqui, né? O coração também bateu forte. Compactuo com o que a doutora Ana Lúcia disse, eu também fiquei com vontade de chorar, eu diria que a fala da doutora Ana Lúcia me traduziu, né? E a pergunta que a doutora Vanessa fez era exatamente a pergunta que eu queria fazer. Se a senhora via esperança, se a senhora acreditava que a sociedade estava mudando de uma certa forma. Por que que eu digo isso? Estudei no Colégio Bandeirantes 1000 anos atrás, porque eu já sou vovó, sou velhinha, e junto com a doutora Renata, né, doutora? E na Você minha fale por você, esse negócio de avó, você velhinha. E na minha época, doutora Manuelita, eu e meus irmãos, todos nós estudamos no Colégio Bandeirantes, que na época era o melhor do Brasil, nunca vi
ninguém negro. E a minha melhor amiga de infância, que morava minha vizinha no apartamento do lado, Eliane, negra, linda, maravilhosa, amo até hoje de paixão. No colégio eu nunca vi nenhum aluno, nenhum servidor, nenhum funcionário, ninguém, doutora Manuelita, ninguém, nem eu, nem meus irmãos. Nós nunca vimos no Colégio Bandeirantes. E também sou filha da PUC, como a doutora Raquelina, né, falou um pouco da PUC. E quando eu ingressei na PUC, logo no primeiro dia de aula, vi um trote violento. E aí eles passaram pasta de dente, colaram o cabelo, grudaram os pés, tiraram o sapato. Foi um trote bem violento mesmo. E aí eu pensei, meu Deus, eu tô com medo, como eu vou me livrar disso? E aí pensei rapidinho, falei, olha, eu não posso levar esse trote porque eu tenho duas cores e as minhas duas cores são contagiosas. Pronto, eu me livrei imediatamente do trote. Abriram a sala de aula, desculpa, me dá até vontade de chorar. Abriram a sala de aula, acho que eu nunca contei isso nem para minha chefe, né? Abriram a sala de aula e me deixaram sair, falaram, você pode sair. Então, também como uma pessoa de duas cores, eu já sofri discriminação num gabinete que eu trabalhava antigamente. Eu trabalhei 21 anos num gabinete. E uma vez, atendendo um advogado no balcão, ele me disse: Nossa, como o desembargador deixa uma pessoa como você aqui atendendo? Como você é chefe de gabinete aqui? Sabe? No balcão, assim, para todo mundo ouvir. E eu fui educada com o advogado, né? Então, para mim, foi nítido e claro que no momento em que eu entreguei os autos, né, eram processos físicos para ele, ele viu as minhas manchinhas, ele falou isso. Então, te admiro muito e te agradeço. E a minha pergunta era essa que a doutora Vanessa já fez, a senhora, né, já respondeu dessa, né, perspectiva de melhora, de acreditar numa melhora, né? É isso. E como a doutora Marisa disse, somos todos doutora Manuelita. Obrigada. Bom dia. Para mim é uma honra estar aqui, né? Eu, eu consigo me ver, né, nas suas falas, assim, é muito, a gente sente dentro da gente, né, quando acontece no dia a dia, quando você fala alguma coisa que aconteceu, assim, e eu sou advogada, eu me formei em 2023, estudei na PUC São Paulo, aqui, né, e e agora eu trabalho num escritório grande também, né? E assim, eu sempre me vi sozinha, eu fui me percebendo, eu acho, sozinha, porque eu vim de um lugar de muitos sonhos, assim, meus pais sempre colocaram a gente para cima, você pode tudo. Então, estava num ambiente muito acolhedor que me colocava para cima. E eu acho que quando eu saí, porque eu sempre estudei escola pública, então, por mais que tinham pessoas brancas e tal, mas era todo mundo da mesma classe social, então a gente conseguia, não tinha muito isso, a gente não percebia muito. E quando eu fui para a PUC, eu comecei a ouvir mais a falar sobre isso. Eu já tinha 25 anos de idade. Tenho 32 agora. E eu já ouvia muito falar sobre isso e eu fui percebendo, conhecendo isso com outras pessoas que praticavam esse tipo de coisas, né? E aí eu lembro que uma vez na sala de aula eu tive um problema, uma professora teve um ato racista contra mim, só que eu consegui com que todos os alunos fizessem um abaixo-assinado e tudo. No final ficou tudo tranquilo, tranquilo. E agora também, então eu fui me percebendo sozinha. Eu cheguei num ambiente cheio de sonhos, cheio de inspiração, e eu consigo tudo que eu quero, e eu realmente consigo. Mas, assim, eu tive que enfrentar esse outro lado de pessoas dizendo que eu não poderia fazer aquilo. Dizendo sem usar as palavras, dizendo com ações. Então, às vezes, se sentir sozinha nesses lugares, você vai ficando fraca, você vai ficando cansada, sabe? Ai, mas eu vou ter que lutar quanto tempo contra isso, sabe? E aí você tem sonhos gigantes, você fala, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e você sabe que cada passo que você der para cima, cada degrau que você subir, vai ser um desafio ainda maior, né? E aí, ver a doutora Manuelita aqui é uma grande inspiração, porque a gente vê que tudo isso vale a pena, sabe? Ver uma pessoa que já está num lugar onde a gente quer chegar e com tudo isso, todo esse conhecimento, e ver que ela conseguiu, mostra que tudo isso vale a pena, dá força para a gente continuar, para a gente falar, não, eu vou conseguir. E ter uma inspiração, uma representatividade, né? Então, agradeço muito. Doutora Audrey.
Doutora Manuelita, a sua trajetória nos inspira, e mas só que me deixa uma dúvida. E aí falo isso enquanto mulher branca que também vim de não da escola pública, vim da escola particular, mas sempre dentro da minha casa um incentivo muito grande para o estudo. E me pareceu que na sua casa sempre foi essa o grande legado da família, né? Na minha casa foi sempre isso. Estude porque é isso que vai te levar para frente. Meu pai sempre falou isso. E a minha mãe teve pouco estudo. E o meu pai chegou a fazer doutorado, enfim. Então, assim, eu tive dentro da minha família uma mãe que não estudou, mas que deu tudo o que era possível para a gente estudar, e um pai que levou a gente para cima, inclusive a minha mãe. A minha pergunta é: a senhora, na sua trajetória, teve que se mostrar mais competente do que os concorrentes? Porque eu vejo isso, eu como mulher branca, a gente sempre tem que se mostrar mais, a gente sempre tem que fazer mais, a gente tem que ser boa dona de casa, boa mãe, boa profissional, fazer ginástica, ir ao mercado e deixar comida em casa. Então, assim, a nossa superação é muito maior. Como mulher branca, e que a minha situação é mais facilitada na nossa sociedade como branca. E como foi a sua? Obrigada, doutora Audrey. Foi assim, dificílimo, dificílimo, porque essa era a grande tarefa, ser perfeita, né? Então, assim, quando eu falei da possibilidade de ficar dentro de casa ou criar estratégias, uma das estratégias foi, via estudo, conquistar respeito. Então, perfeita nessa época é já 10, né? Então, era assim, a escola, então eu fui para a escola. Quando eu saí da segunda série, eu mudei de escola, fui para a terceira série. E aí eu senti o racismo muito forte. Por exemplo, quadrilha, né, no Nordeste, São João, uma festa muito forte. Dançar quadrilha, a gente dança quadrilha em par, menino, menina. Então, aquela menina que não tem menino para dançar, porque ninguém quer dançar com a preta. Então, isso atravessou minha infância. Falas que hoje estariam em capa de jornal, volte para a senzala, esse tipo de coisa, que eu não vou repetir porque vocês já viram que não é o meu foco, mas só para dar uma ideia do que eu passava. Isso no momento de chegada. E o que eu tinha que fazer? Brilhar. Tirar 10. Acabou. Na segunda unidade, estava todo mundo aqui. Todo mundo queria brincar comigo. Então, a minha estratégia via estudo foi uma estratégia de criar respeito. Aí vinha a mamãe do coleguinha, brinca de escolinha com a Manuelita. Aí minha mãe não vai ensinar nada a ninguém. A gente chama de banca, não sei se é reforço, cada lugar. Em Salvador é da banca. Então tinha gente, minha irmã dava banca, meu irmão dava banca, ou seja, eles ganhavam um dinheirinho extra para ensinar as coisas na escola. Minha mãe falava, vai dar banca para ninguém. Quem quiser que se vire. Mas então mudava. Aí vem o quê? A falsidade. Então, por mais que quando criança esse véu nem sempre consiga existir, né? Mas aí eu percebi, mudou, porque é a mesma preta, né? Mudou alguma coisa. Mas eu sei, virava a aluna nota 10, a aluna que todo mundo queria estar junto. Aí eu fui líder de sala, aí eu ganhei popularidade, mas foi assim. Mas você não pode deixar cair. Então, no segundo grau, eu fui fazer teatro, né? Eu queria ser, sou uma atriz frustrada. Desabafos. A atriz frustrada. Então, fazia teatro na escola, segundo grau. E aí, o que acontecia? Os professores, porque existe também um preconceito com a arte, com que vai... Tá, na adolescência, vai para esse pessoal do teatro. Então, eu sentia, professor de matemática passava, às vezes, à tarde, eu estava no palco ensaiando. Mas, Anitta, você não vai estudar, não? Como que diz? Agora essa menina desanda. Mas aí, qual era o meu desafio? Ser espetacular no teatro e espetacular na escola. Então, isso é muito peso. Porque a gente não pode, eu sempre falo, o meu sonho é que uma aluna, uma mulher negra, possa ser medíocre. Então a gente não pode, a gente não pode se dar o luxo de ser medíocre. Faça qualquer coisa. Para que isso? Então eu sempre escutei, para que isso? Doutorado, para que isso tudo? Eu não vou explicar para quê. Sempre eu precisei dar muito mais do que o necessário. Né? Eu estou dizendo, não é porque eu queria, eu só queria ser respeitada.
né? Não queria o troféu, não queria. Era respeito só. Então, foi assim. Uma pergunta final. Eu achei interessante um ponto em comum na história da Manuelita e a relatada agora pela Jaqueline, que foi uma questão da a educação dentro de casa, né? Os pais falando que vocês poderiam ser o que vocês quisessem, né? E aí vocês duas relataram assim, o choque que foi na hora que vocês perceberam a diferença, né, do que acontecia, do discurso, né, do que foi ensinado, dos valores que vocês tinham dentro de casa e da hostilidade do mundo exterior, né? Mas, pelo que eu pude perceber, pelo que eu inferi aí da história de vocês, esses valores e essa união que teve no lar de vocês, essa educação dos pais, falando que vocês podiam ser tudo o que vocês poderiam e queriam ser, isso deu força para vocês continuarem e enfrentarem esses desafios. Como fazer, né, no caso das meninas pretas, negras, que não têm essa voz dentro do lar? Obrigada, Renata. Você trouxe um ponto que eu tenho percebido muito, porque a gente vem relatando a vida, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, tipo, aqui a gente teve uma conexão de modelo familiar, mas isso não é a tônica. Então, eu tenho conversado muito com outras mulheres negras que me falam o inverso. Não, lá em casa eu não tive isso. Minha mãe não me incentivava. Minha mãe dizia que era para alisar o cabelo. Hoje eu estou com cabelo modelado, mas eu usei cabelo natural anos. Usei cabelo com trancinha há 7 anos. Tomei posse na Jeú com trancinha. Então, eu penso hoje o cabelo como liberdade, estilo, eu quero fazer, sei lá o que eu faço, mas não como uma imposição da sociedade. Mas algumas mães não tiveram isso. E eu não posso, é o que eu digo, onde a gente vai parar? Eu não posso apontar o dedo para essa mãe. Porque ela também era vítima desse racismo. E quando ela falava, assim como meu pai falou do rosa do meu irmão, ele queria proteger meu irmão dessa escola. Que ia ter um menino negro, preto e ainda com rosa para ter outra camada de preconceito. Então, meu pai só queria proteger. E, por vezes, essa mãe só quer proteger a filha, porque ela sabe o que ela passou com esse cabelo. E faz como proteção, achando que é o melhor. Mas, às vezes, aqui fora, depois a gente vê esse descompasso. Então, assim, eu sou muito grata a esse modelo familiar de incentivo. E aí foi o inverso, né? Minha mãe, que estudou, fez medicina na UFBA e é médica. Meu pai, à época, fez aquele curso técnico de engenharia eletromecânica. E aí ele era microempresário, quer dizer, trabalhou durante anos em uma drogaria e depois, então, a drogaria estava quase falindo, ele comprou e virou microempresário. Drogaria de vender realmente para hospitais, sabe, álcool em grande quantidade, setando essas coisas. E além dessa formação diferenciada, as vivências eram muito diferenciadas. E em casa eu tinha muito a certeza da superação. Então, quando eu falo da escola, que eu ouvia isso e tal, eu voltava chorando para casa. Isso para uma criança, gente, é um horror. E minha mãe falava: não chore na frente deles. Você vai chorar aqui. Lá, seja altiva. Lá, responda. Então, fui preparada para responder qualquer coisa como criança. Então, cabelo de bombril. É o bombril que fica na sua antena. Não sei se você lembra. Alguém aqui vai lembrar que antigamente televisão tinha antena e que, quando o sinal falhava, a gente colocava esponja de aço e melhorava. Então, e mil utilidades. E aí, o que é que acontecia? Eu trazia algo positivo para esse bombril. Então, ela não estava falando nada negativo. Meu cabelo era bombril, com orgulho. Por quê? Porque o bombril, além de tudo, faz sua TV funcionar. Essa era a criança, Manuelita, que respondia, sabendo o que estava acontecendo, voltava para casa e chorava. Mas ali eu nunca poderia sair sem responder, sem sair de cabeça baixa. E aí em casa eu desabava. Minha mãe me falava uma história de superação, meu pai me falava outra. Então, o que a gente fala muito hoje do quilombo, minha casa era meu quilombo, era meu fortalecimento. E amanhã eu estou indo para casa. Então, assim, chegar, né? Porque Brasília é maravilhoso, mas Brasília tem uma energia de política, tem uma energia, enfim, que puxa. Então, preciso sempre beber dessa fonte, né? E eu faço isso ainda. É o meu modelo, voltar para casa,
Sentar com minha mãe, sentar com meu pai, conversar, atravessar o Atlântico, nunca foi fácil. Ser italiana, ou ir para a Itália. Eu nunca estava lá, nenhum italiano nunca olhou para mim achando que eu estava lá fazendo mestrado nem doutorado. Tá? Vamos partir dessa premissa. Ou eu estou lá dançando, ou não sei. Mas esse corpo, essa mulher, não está na Itália doutoranda, não está na Itália mestranda. Então, é um preconceito incrível. Então, você tem que estar. Então, é maravilhoso, né? Que lindo ler o currículo, mas cada linhazinha dessa para explicar, mas está aqui. Eu olho para trás, é o que eu quero que você pegou essa mensagem. Olha para trás, foi fácil? Não, mas a gente consegue. Então, é assim. Obrigada. Aqui eu gostaria de fazer uma perguntinha só. Bom, eu seguramente sou a pessoa mais antiga aqui, né? Aqui do judiciário sou. Não, mas é para relatar uma experiência que eu gostaria de saber como é para as mulheres negras, certo? Eu estou há 37 anos na magistratura. 37 anos atrás, isso era uma selva. Era uma selva. As mulheres chegavam num número muito reduzido e eram recebidas com um certo, assim, um certo desdém pelos homens. Era assim, eles nos viam como uma ameaça. Então, a forma que eles tinham de combater essa suposta ameaça era desdenhando da nossa competência. E como é que eles faziam isso? Falavam da nossa aparência. Nossa, você está tão bonitinha hoje. Que chique que você está. Sua carinha é tão bonita. Você é tão menina. Olha, eu estou aqui para o que você precisar, esse tipo de coisa. Ao longo do tempo, a gente vai se impondo, né? Mas tem que chorar em casa, não pode chorar na frente deles. Isso aconteceu muito comigo. Eu cheguei com 32 anos e duas crianças pequenas. O meu filho mais novo tinha 1 ano e 8 meses, e o mais velho tinha 5 anos. Era uma mulher jovem, com 32 anos, né? Você tem o frescor dos 32 anos, tal. E eu sentia muito que eles olhavam para mim com desdém. Aí vinham as cantadas, a gente tinha que contornar essas coisas, né? Mas eu sempre tive uma resposta bacana que eu não posso repetir aqui, tá certo? Particularmente eu digo, mas e eles acabavam desistindo. Então, eu, uma mulher branca que era casada, muito jovem, cheguei aqui passando por um concurso dificílimo, esses concursos acabam, né, com a gente, e eu tive essas dificuldades. Como é para uma mulher negra tão bem-sucedida lidar com os seus pares homens? Pois é, a gente está gravando aqui também, não é? Então, quem sabe um dia eu relato isso mesmo. Mas algo que eu gostaria de chamar a atenção é a mulher negra na nossa sociedade, desse vínculo escravagista, foi muito sexualizada, e é ainda. Então, não agora, né? Eu estou na G1, vai falar de experiências passadas. Então, eu sempre, também algo que foi um formato de casa, foi sempre estar impecável, se arrumar, enfim, né? Porque senão você é arrumada, as pessoas acham que você não era dali, né? Imagine. Então, é muito duro isso, você não ter liberdade para se vestir como quer, etc. Então, sempre fui no ambiente de trabalho, ao meu ver, com a vestimenta adequada. Mesmo assim, é Globeleza. A nossa advogada é Globeleza. Então, eu já ouvi isso, não estou falando da AGU, estou falando de um passado. Então, isso é duro, porque você pode estudar, você pode passar, enfim. E você chega, você é um corpo sexualizado. A Globeleza era uma mulher nua que, no carnaval, aparecia sambando. Então, você está vendo o homem ali atravessando tudo que você está descobrindo e te enquadrar assim. Então, isso é muito duro, porque vai além de tudo que você possa tentar se blindar. E ao longo do tempo, eu fui construindo a chamada toma lá da cá, sabe? Toma lá da cá. Você me deu, só receber.
Isso constrange, você devolve o constrangimento. Então, claro, no começo, como é que eu faço? Então, hoje, não vou também dizer o que é que eu falo, mas hoje eu devolvo o constrangimento, com um belo sorriso no rosto e vamos para frente. Não sei se alguém teria algum outro formato, mas depois que eu faço o toma lá, nunca se repete. É como eu tenho lidado. Tá. Não, é que eu me lembrei de algo que a doutora falou do apoio familiar, da mãe, do pai. Eu venho de uma cidade no sul da Itália, nas montanhas, tem 2.000 habitantes, contando porcos, galinhas e tal. É isso. Pai, assim, curso primário, mãe também, mãe costureira. Ajudei muito minha mãe a costurar. E aí, quando eu resolvi fazer direito, porque o meu pai tinha aquela ideia de que mulher nasceu para ser professora primária, ter uma penca de filhos, casar, ter uma penca de filhos e só. E eu me rebelei, resolvi ser advogada. Então, ele dizia para os amigos, ele dizia: o que é que eu vou dizer para os meus amigos? Que vergonha! Era assim. Então, em vez de ter orgulho, minha mãe não incentivava, sempre incentivou. Mas o meu pai tinha esse, claro que depois ele viu o sucesso, tá? Ele tinha orgulho. Mas quando eu entrei, eu quase levei um trote na faculdade no dia e uma surra em casa, né? Porque eu fui fazer à noite, porque ele não queria pagar a faculdade, muito embora tivesse recursos razoáveis, parcos, mas dava para pagar. Então, eu fui trabalhar no Montepio da família militar, só com generais, coronéis em plena ditadura, isso nos anos 70. Então, de lá eu ia para a faculdade à noite e voltava, e ele achava o cúmulo. Então, não é só, sabe, eu acho que o apoio familiar não só para a mulher negra, mas a branca também. Eu sofri muito esse preconceito, inclusive na família, a primeira advogada que se formou. Então, eu acho o seguinte, que tem que se incentivar o pai, a mãe dessa criança, como seus pais fizeram, a motivar, incentivar, sei lá, fazer alguma coisa para que a educação esteja sempre presente neles. Isso é muito importante. Eu acho que só vai para frente o nosso país, só progride se a educação progredir. Eu acho isso. Eu acho muito importante. Desculpe, eu estou Imagina, doutora Raquel, é um prazer. Aí eu participei da Constituinte de 88, estava lá na votação. Eu queria fazer um comentário a respeito do que a doutora falou, e eu me identifiquei novamente, porque era exatamente isso. Na minha casa, a gente era muito empoderada, sabe? Minha mãe sempre colocava a gente para cima, e não era uma coisa assim, você aqui dentro, você pode tudo, e lá fora não. Era uma coisa que a gente realmente acreditava, porque a gente ouvia todos os dias. Eu lembro que uma vez a minha irmã, que agora tem 13 anos, ela devia ter uns 5, e aí ela viu alguma coisa no chão uma vez, eu não lembro o que que foi, mas ela ficou indignada e ela falou: quando eu for presidente, eu vou mudar isso daqui. E aí, tipo, meu pai, minha filha, é isso aí mesmo, quando você for presidente, sabe? Uma coisa bem natural. E aí eu lembro que, assim, minha mãe, hoje, quando a minha irmã também se olha no espelho, fala: mãe, tá bom? Ela fala: o que que você acha? Você tá achando que tá bom? Então tá ótimo. É isso que importa. Então, a minha mãe sempre foi assim, né, desse jeito. E meu pai, eu lembro que teve uma vez que a gente teve uma roda de conversa no escritório que eu trabalhei, e aí a filha estava falando exatamente isso, né? De tipo, você já é preto e ainda vai com cabelo assim, você já é preto e vai mal arrumado. E eu nunca ouvi isso na minha vida. Tipo, para mim foi um choque de realidade. Eu falei, não. Eu lembro que o meu pai falava antes mesmo de. Hoje a gente tem mais abertura para usar o cabelo natural e tudo, mas antes mesmo disso, meu pai sempre incentivou e tudo. E minha mãe sempre incentivou assim: você decide. Você quer alisar, você alisa. Você quer deixar ele assim, você deixa. Quer raspar o cabelo, você raspa. Então, a gente não percebia, não tinha noção, porque era o que a gente vivia no dia a dia. Mas depois, quando eu saí de dentro daquela bolha, de uma certa forma, eu lembro que uma vez, quando eu estava acho que na primeira série,
Aí eu tinha alguns embates na escola, né? Porque a escola é onde a gente tem mais esses embates. Só que quando eu voltava para casa e falava para meus pais, para minha tia, tipo, eu voltava chorando, falando, me chamaram de neguinha, me chamaram de não sei o quê. E aí eles falavam assim, mas você é negra, filha, você é negra. Ok, a sua mãe é negra. Você tem algum problema comigo? Tipo, você acha ruim? Você olha para seu pai é negro, sua tia é negra, não tem problema nenhum nisso. Então, eles ressignificaram essa questão para mim. Então, aí eu lembro que uma vez eu falei para minha tia que o menino estava cantando uma música lá de alguma coisa de neguinha, não sei que música que era, mas ela me ensinou uma música que ela falou assim. Aí eu voltei, né? Quando eu voltei para a escola, aí ela falou assim: amarelo de Goiânia, como não sei o quê com banana. E tipo, é meio que uma forma de me defender num termo assim: somos iguais. Se você está me chamando de neguinha, tudo bem, eu vou te chamar de amarelo e tá tudo bem. E aquilo meio que fez eu entender que, assim, eu não nem passo, assim, não lembro de tanto, eu acho que meus pais, minha tia, foram me fortalecendo tanto na infância, que isso virou uma briga de criança, que hoje eu tenho consciência de que não é. Mas para mim fez muita diferença, porque isso me deu força para falar, eu quero fazer o que eu quiser. E tanto que na faculdade, isso foi uma coisa estranha para mim, mas hoje eu percebo que esse empoderamento que meus pais me deram é uma forma de não ter medo de falar, de não ter medo de se impor, de não ter medo de cobrar e achar assim, não, isso está errado. É uma forma que eu tenho para ajudar pessoas que não tiveram essa oportunidade. Porque hoje tem muitas pessoas que vão se sentir mal, até eu que tive tudo isso, que tive toda essa educação com meus pais, quando passei por isso na faculdade. Eu chorei, fui para o banheiro chorar, e a única coisa que me vinha na minha mente era: o que seus pais falaram para você? Eu chorava e engolia o choro, tipo, lembra do que seus pais falaram para você? Chorava, engolia o choro. E aí, quando minha mãe soube que a professora da faculdade fez isso comigo, ela falou: eu não estou preocupada com o que ela falou, eu estou preocupada com a forma como você ficou com o que ela falou. E naquele momento eu não entendi, tipo, eu achei um pouco duro, tipo, ai, mãe, estou sofrendo porque isso aconteceu. E ela foi dura comigo. E aí, só que eu acho que tudo isso. E aí, depois, eu tendo consciência dessas questões, de tudo isso, eu percebi que a minha família, lá há muito tempo atrás, você olha a minha bisavó, ela era costureira. Meu pai falou que ela não trabalhava na roça, né? Ela era costureira. E geralmente as pessoas trabalhavam na roça, as pessoas que conviviam ali com eles. Ela fazia enxoval de noiva, tal, e depois a minha avó, ela estudou acho que até a quarta série, só que naquela época ela poderia dar aula porque tinha uma, eu não sei se era Mobral, eu não lembro o nome, tinha alguma coisa que a pessoa até aquela série ela já poderia dar aula. E aí a minha avó foi para uma cidade de onde meu avô morava, que era bem pequena, não tinha quase professores, as pessoas às vezes estudavam na cidadezinha pequena e depois tinham que voltar do zero estudo, porque aquele estudo não era considerado, porque não tinha nenhum documento comprovando, então tinha que retornar. E a minha avó, ela veio do Paraná, foi para a Bahia, e ela chegou lá e ela foi na prefeitura, ela conversou com o prefeito, conseguiu regularizar isso, e aí começou a dar aula para as crianças dentro de casa, ela dava aula, e aí essas crianças tinham o documento, elas não precisavam voltar. E aí meu pai fala que a minha avó naquela época usava calça, usava batom vermelho e ninguém usava calça. E ela ia tipo, a cavalo buscar o dinheiro dela e com uma faca na cintura, assim, porque só tinha ela de mulher, então ela ia com um facão na cintura. E aí, depois eu olhando minha avó materna também, a minha avó também tem sempre teve muito essa atitude meio empreendedora, assim, de fazer as coisas. E meu avô tinha um negócio com ele era mestre de obra, e ele falava para minha mãe que ela não ia trabalhar de empregada doméstica. E aí, isso assim, era uma coisa que ele tinha, um sentimento que ele tinha, assim. E aí, a minha mãe não trabalhou de empregada doméstica, então, tipo, eu não tive essa visão desse lado. Tipo, minha mãe sempre foi no sentido
Meu avô já falava para ela, olha, você tem que estudar. Meu avô chegou a pagar o Colégio Bandeirantes para ela, porque ele era mestre de obra, ele ganhava um bom salário, e tal, mas assim, você vê que ele já tinha aquela visão de educação, da importância da educação, que era caro, tipo, hoje eu não teria como pagar para o meu filho, mas ele tinha essa consciência. Então, hoje, eu analisando tudo isso, eu acho que desde a minha avó lá, que teve essa atitude, e que os filhos dela viram, e aí meu pai já viu como que era a mãe dele, e aí foi vindo, e minha mãe, que teve a mãe também, que já era é, poderosa, né, empoderada, da forma dela, sem saber, sem existir esse nome, né? Então, eu acho que hoje, eu analisando, eu percebo que veio de bem lá atrás, sabe? Deles se colocarem de cultura, deles gostarem de música, serem artistas. Então, minha família sempre foi toda assim, então acho que veio muito lá atrás. Então, eu acho que isso hoje me fez ser a pessoa que eu sou, com confiança que eu tenho, e isso é o que eu posso passar para as pessoas que não tiveram essa oportunidade. E eu comecei a entender depois da faculdade do quanto que eu não poderia simplesmente chegar e falar assim, ah, mas isso daí não existe, ou então assim, eu não senti isso, eu não passei por isso, porque eu comecei a ter noção do privilégio que eu tive de estar numa família que me colocou para cima. Então, eu acho que eu tenho uma responsabilidade com isso. Se eu tenho a possibilidade de falar e de inspirar outras pessoas, eu acho que isso é muito importante. Obrigada. Bem, eu acho que nós ficaríamos aqui mais uns 3 dias, né, conversando e tal, né? Roda de conversa é bom por isso, né? Doutora Manuelita, meio-dia, muito obrigada por estar aqui, por nos brindar com tudo que a senhora trouxe para nós, né? Uma realidade que as mulheres brancas não conhecem, mas hoje a gente sai daqui muito melhor do que quando nós chegamos, né? Sem dúvida, sempre grata. Somos todas Manuelita. Então, eu agradeço em nome da escola, em nome do tribunal, em nome de todas nós que aqui estamos, todos nós que aqui estamos. A, a nossa escola passa a ser a sua casa. Fique à vontade, venha sempre que quiser. Se tiver ideias de eventos conosco, estamos abertos a isso, sempre a estudar. Pergunte se a doutora Renata, nossa coordenadora, quer falar alguma coisinha. Agradeço imensamente a senhora. Então, volte sempre. Lhe desejo uma carreira de mais sucesso ainda. O céu é o limite para quem chegou até onde a senhora chegou. Então, com muito merecimento, sem dúvida, e muita luta. Parabéns, muito obrigada por tudo.